Aqui é a Renata Valim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. As I told you I'd make a video talking about how I learned English, so here I am. Oi pessoal, beleza? Eu tinha dito que eu ia fazer mais um vídeo falando como eu aprendi o inglês, então aqui tô eu, porque promessa é dívida. E eu aprendi o inglês de um jeito meio diferente, porque eu aprendi com um padre, é isso mesmo, um padre que falava 9 línguas. Um senhor já de 72 anos, então eu aprendi a rezar em inglês, eu sei Ave Maria, Pai Nosso, creio em Deus Pai, e olha, que para aprender o inglês sem gostar, porque na época eu não gostava de inglês, eu não tinha o hábito de ver filmes, eu não ouvia músicas, tinha que rezar mesmo. E para vocês ficarem sabendo a razão pela qual eu comecei essa jornada de aprender inglês, é porque eu queria ser comissária de bordo. E como eu queria ser comissária de bordo, saber o máximo de idiomas possível, seria melhor para eu começar então a fazer voos internacionais. Eu gostei tanto das línguas, e aí então eu decidi que eu ia ser professora. Toda a turma, zero em comportamento. Então, como eu aprendi com um padre, as aulas eram na salinha da catequese. E lá não tinha nenhum recurso audiovisual, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada. As minhas aulas eram mesmo só no gogó do padre. Ele falava inglês, eu entendia, mas depois, indo pro mundo real, que é o mundo real, é ver pessoas nativas falando inglês na internet, num filme, numa entrevista, num trailer, e ficar assim, ó, hã? Não entendi nada! Aí, como eu queria ser professora, eu entrei para a faculdade de letras. O que aconteceu? Lá não é para ensinar necessariamente inglês, é para te ensinar a dar aulas de inglês. Foi aí que começou o meu martírio. Quando é que esse meu problema foi sanado? Olha, depois de muito ter penado naquelas aulas de listening, que eu não entendia nada, e a professora tirava aquele papelzinho com o nome de cada um e tinha que dizer uma coisa que entendeu. Meu Deus, aquilo lá fazia eu suar frio, ter palpitação. Eu chegava em casa e dizia assim, eu acho que até o final do curso, ou do final do semestre, eu vou ter um ataque cardíaco, eu vou morrer do coração, mas mesmo assim eu não desisti. Então, o que eu comecei a fazer? Eu peguei aquele CD, daquele livro e começava a ouvir todo dia. Eu ouvia. Eu já ia para a sala de aula, tendo ouvido tanto aquilo lá, que quando a professora colocava, eu já entendia. Só que um detalhe, eu botava para ouvir sem ler texto primeiro. Eu ouvia, tentava entender, tentava escrever aquilo que eu ouvia, depois eu ia para o final do livro e tentava comparar o que eu tinha entendido, o que eu tinha escrito com o que estava escrito ali de verdade. E aí assim eu fui melhorando. Mas o grande salto mesmo foi quando comecei a ver os filmes e as séries com áudios nativos em velocidade real, cheios de gírias e expressões idiomáticas, coisas que você não aprende em livros didáticos. Então fica aqui uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente. Bom, mas chega de blá 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 e eu vim aqui para dar umas dicas práticas de como vocês vão procurar coisas na internet para estudar. Não preciso nem falar em YouTube, né? Se você tá vendo aqui no YouTube, saiba que aqui tem muitas coisas maravilhosas. Sim, coisas do mundo todo, coisas nativas. Vocês podem ver trailers, filmes, séries, comerciais, campanhas, entrevistas com astros de Hollywood, cantores, atores que vocês gostam. Tem que estudar com coisa que vocês gostem, tá? Se vocês não gostarem, vai ficar bem difícil. Mas é muito importante ter ali a transcrição, né? Como eu já tinha dito num outro vídeo. Às vezes os artistas falam no meio do show e você não entende o que eles dizem, né? Pois é. Tal já começar desde agora a apurar o seu ouvidinho, porque senão vai chegar lá e vocês não vão ouvir. Quem avisa, amigo é. E só para vocês terem uma ideia de como pesquisar esse material, em entrevistas vocês vão colocar interview. Então procurem sempre com legendas. Legendas em inglês. Como vocês vão pesquisar isso? Subtitled. Ou with English subtitles. Dessa forma vão aparecer vídeos ali que tenham uma legenda em inglês. Às vezes são as geradas automaticamente pelo YouTube. Aquilo lá é uma porcaria. Aquilo ali serve mais para dar boas gargalhadas do que para aprender inglês. Se vocês quiserem verem erros de gravações dos filmes, tem 3 formas de procurar em inglês. Vocês podem digitar ali bloopers, gag reel ou outtake reel. Ali vocês vão ver cenas excluídas dos filmes, vão ver erros de gravações. Vocês também podem pesquisar como making of. Se nós somos muito fãs dos filmes, eu, por exemplo, adoro os filmes do Chuck, e ver como eles fazem os efeitos especiais é uma coisa que me fascina. Se vocês gostam de assistir pegadinhas em inglês, pesquisem como pranks. Para os amantes de livros, saibam que é hora de começar a ler em inglês. E muito
muito mais, vai muito além do que começar a ler em inglês, é começar a ouvir os seus livros favoritos em inglês. Como você vai fazer isso? Ah, gente, ali no YouTube, esse velho amigo, tem muitos audiolivros. Pesquisem ali, audiobooks. Se vocês querem um livro inteiro, completo, coloquem full book ou unabridged, que quer dizer a obra na íntegra, sem corte, sem exclusão, sem omissão de nada. Dicionários. Se vocês estão em um estágio bem inicial, eu sugiro um dicionário bilíngue. Eu sugiro Oxford. Para estudantes brasileiros de inglês, ele traz muitas definições, ele explica a diferença. Por exemplo, corredor. Ele vai dizer se é um atleta ou se é uma parte da casa. Tem dicionários tão pobrinhos, coitadinhos, que nem isso eles falam, então você tem que adivinhar. E se for estudar com gramáticas, muito cuidado aqui. Só cápsulas de gramática o suficiente para você entender alguma estrutura. Pega uma gramática que tenha as respostas dos exercícios. E aí vocês têm que olhar assim, se na capa vai dizer answer key. Agora vem a parte boa. I want to make you see that speaking English isn't impossible. It takes only 2 things for learning a language. Start and never give up. I want to invite you to start studying English right away. After watching this video, you're going to look for something. A video, a dialogue, a movie, a TV series, a sitcom, anything. And you're gonna start today, okay? Bye bye and see you next video. Are you gonna close this video without subscribing? Don't forget to subscribe and like it. Do you want to speak English? So right here, yes I do. Well, I've taken a book